Rádio. A rádio oficial de quem investe. E o Bruno Mazzoni para mais uma edição do nosso Morning Call. Olha o homem aí, direto e reto, sextou, hein, Brunão? Agora sim, você vai soltar a sua voz e vai trazer pra gente o primeiro destaque que toca nos Estados Unidos. Bora lá, de gráfico em gráfico, a gente aumenta a expectativa para mais uma edição do Mercado de Futuros. Bem-vindo, Brunão. Fala, Léo. Bom dia. Sextou. Boa sexta. Bom início de sexta para todos nós, para todos que estão assistindo a gente também. Bom, da minha parte, essa semana bem chinfrim, né? Apesar de hoje, o primeiro gráfico que eu sempre compartilho com vocês é o DXY. O dólar hoje ganha força, talvez aí pelo possível atraso da definição do novo primeiro-ministro no Reino Unido, para também colocar qual que será o novo ou remodelado, né, pacote fiscal. O dólar segue na frente. Tá um dia bem ruim, ou pelo menos de não muita esperança para você que está olhando para o S&P. Tá? Apesar do cenário corporativo, a gente comentou essa semana inteira que teria mais peso, e de fato ele está tendo mais peso. Eu já vou tentar explicar o porquê. Hoje é um dia chato. Então o DXY renovando, ou muito próximo de renovar máximas, indo ali para o 113. Em tese não seria um dia muito pacífico para nós aqui também. Tá? Mas o Brasil vive a lua de mel das eleições, que por hora é lua de mel. Tá? E na gringa, a lua de mel eu não diria, mas pelo menos uma tentativa de não se espelhar nos trades macro, enquanto que a temporada corporativa se aquece e até vem positiva. Então o DXY hoje, pessoal, sobe, o que é ruim, já vai colocando uma gordurinha aí de mau humor para o pós-cenário corporativo americano e para o pós-eleições aqui. Tá? A curva de juros americana, que é esse gráfico, eu nem preciso dizer. Olha o movimento que ela está fazendo. Estamos a 4,25, 4,28. Então, o Buller pôs ali 4,50, 5%. Tá? O mercado está indo. Conforme ele vai editando, o mercado está acelerando. E quanto mais a gente tem dados fortes econômicos, mais se movimenta a curva de juros americana. Então, vejam essa curva de juros, a máxima da semana passada, ou retrasada, perdão, feita. Já estamos bem acima. Tá? E aí eu traço esse mesmo paralelo, utilizando essa mesma linha pontilhada verde, no meu último gráfico, tá? Que é o S&P, só que agora utilizando os preços do S&P. Tá? Então vamos lá, essa mesma linha verde agora. Tá? Então o S&P, pelo cenário corporativo, na minha opinião, ele está segurando não renovar novas mínimas, porque o juros está pedindo novas mínimas. O juros rompeu máxima já, estamos na máxima do ano. O S&P não rompeu o mínimo. Tá? Então essa correlação pede ali uma assimetria, só que essa assimetria, até por fundamentos, ela faz jus. O S&P está mais resiliente essa semana porque o cenário corporativo está ok, está bacana. Então isso gera uma gordura. Tá? Se até o fim do cenário corporativo a gente não conseguir apaziguar via principalmente payroll, pós-eleição nossa, que payroll do mês que vem, se o payroll não vier fraco, pessoal, a curva de juros vai ter andado lá para cima, como vocês estão vendo aqui no gráfico, e o S&P se manteve resiliente, sem romper mínima, devido, na minha opinião, ao cenário corporativo. Então vamos ficar de olho nessas correlações que não deve fechar, tá? Na semana que vem, porque ainda temos cenário corporativo. Mas o pós-eleição aqui e pós-bateria de resultados lá, a gente pode ter, infelizmente, o dólar e os juros pedindo aí uma precificação mais azeda para o S&P, Léo. Muito bem, Bruno Mazzoni, às 8h54, Vinícius Subtil, o horário de vencimento de opções mudou, depois voltou, tô um pouco confuso. Se puder orientar a gente quanto a isso, agradeço muito. Vini, sempre orientação você vai encontrar aqui. Tava conversando até nos bastidores com o Guilherme Cunha, o pai do mercado, já a gente conversa ao vivo com o Gui. 5 da tarde, passou a ser o horário de referência fechado para o vencimento de opções, ou seja, é tempero volátil até o último minuto. Bruno Mazzoni, vamos falar das commodities, não é? Por aí. Minério de ferro, petróleo, o espaço é seu. Vamos lá, pessoal. Olha, com o dólar se fortalecendo, né, curva de juros americana abrindo, fica difícil a vida para as commodities, tá? Então o minério de ferro, ele continua neutro, tá certo? Continua totalmente neutro, mais próximo dos 87 do que dos 95. Então essa descorrelação com a Vale só mantém. Então a Vale resiliente, minério de ferro continua para baixo. Hoje sobe no intraday 1,17, pessoal, mas está distante, vou dar um zoom para vocês aqui, está distante, por exemplo, da máxima de ontem. Tá? Tá bem distante aqui. Então não deve ser, pelo menos na abertura, não deve ter um impacto forte. Até me surpreende por um DXY subir, o minério de ferro também. Então é um dia menos pior hoje para o nosso vencimento de opções aqui para o mercado de minério de ferro, para as ações ligadas ao minério.
O petróleo, vou dar um zoom, porque senão vocês não vão conseguir enxergar, está resiliente, tá? Lá nos nossos pontos. Então eu falava que essa bandeirinha gráfica aqui teria o máximo, ou a mínima no caso, em 88,94, check. E agora ela conseguiu, nos 2 últimos dias, romper esses 91,43, que era o outro destino, e está tentando utilizar, no meu ver, como suporte. E faz todo sentido. Essa linha azul é o VWAP, desde a mínima feita aqui. Então, petróleo, para mim, não há venda. Só a velocidade dessa alta que está sendo prejudicada, muito provavelmente com a possível e precificação do mercado de possível, a velocidade muito lento, a definição do próximo ministro do Reino Unido, logo o seu novo plano fiscal. Assim que sair o plano fiscal, é tipo o PEC dos benefícios, PEC dos precatórios aqui, pessoal. Acho que o dólar vai se manter forte até que se tenha o plano fiscal. E, no meu ver, eu vou com o Léo aí, acho que o parlamento vai colocar ali bastante açúcar para o novo ministro, ou se voltar o Boris Johnson para a reeleição, para novamente a reeleição aí dele, para que ele aprove logo esse plano fiscal, e aí sim, acho que é libra para cima e dólar para baixo, mas até lá, tensões aí nesse mercado, e pelo dólar bater de frente com commodities, como ele se valoriza hoje, tá difícil aí para minério de ferro e petróleo, mas o petróleo está bem mais comprador. Esse é o Bruno Mazzoni, gostei da expressão colocar açúcar lá pro Reino Unido. Eu vou usar aqui mais na cobertura, viu? É uma boa síntese. Brunão, vamos falar de Dalfoot e Indifut, os pontos para nortear o olhar de quem nos acompanha para mais uma edição do Mercado de Futuros. O que é que você separou? Vamos lá, pessoal. Então, eu comentei o mês inteiro, venho comentando aqui, não escutem o analista nesses pontos de índice e dólar, porque não está havendo correlação, o juros está abrindo, a única correlação com os juros são as small caps, as empresas de consumo e varejo, construção civil, que estão sofrendo do pós-primeiro turno, do gap do primeiro turno. Agora o índice futuro não, porque o trade é trade Bolsonaro, então é trade estatais. Estatais têm mais volume e peso no Ibovespa, é para cima. Hoje é vencimento de opções, então eu vou tentar dizer para vocês que tem diversos pontos aqui. Ontem a máxima foi inclusive um dos pontos, que é o 119.690, mas via juros não passaria, na minha opinião, dos 116, 117. Então, Brunão aqui tá comendo bola, não tem jeito. Então eu vou trazer aqui todos esses pontos para vocês, pessoal, mas o Ibovespa está andando muito em relação às estatais, e hoje não tem por que as estatais cederem, tá? Principalmente a Petrobras. Caso ceda, aí o Ibovespa vem para baixo aqui, mas não deve sair nenhuma grande notícia, pesquisa, e essa batina hoje é pró-Bolsonaro, porque ele vai estar sozinho. Então não vejo que o mercado tenha algum problema de Brasília para fazer cair, tá? Se semana que vem mudar as pesquisas, por exemplo, o Lula abrir vantagem, aí azeda das estatais e muito provavelmente vai ter ali um trade de educacional, de empresas de educação ou de construção civil. Pontos do mini índice, forte de suporte para você. 118,265, se abrirmos acima desse ponto é suporte. Depois eu só vou para o 117,720, 117,675, 117,620, tá? O mais azedo de hoje, pessoal, 116,880. Seria o mais azedo, mas ainda assim, são 2.000 pontos aí de pancada. Difícil imaginar, porém, como é vencimento de opções, tudo pode acontecer até 5 horas da tarde, como o Léo falou. Esses são os pontos sulistas. Para cima e mais prováveis, tá? A gente vai ter dificuldade no 119,690, caso a abertura seja abaixo. Então tomem cuidado para um topo duplo no intraday. Agora rompeu direto aqui para o 120,335, festa do 120 aí. E aí tem vários pedágios aqui, entre os 120.440, 120.335 até os 121.420 seria o máximo. Esse gráfico eu postei para vocês no Trade Ideas. Passando do índice, eu vou para o dólar. Quase bateu no nosso alvo aqui do Expresso da Manhã, que é o verdinho, o 5.200, 5.200 e meio aqui. Não bateu, parou no 5.204, que também era ponto do relatório da Conecta aí. Hoje tende a abrir um pouquinho mais azedo, porque o DXY está subindo, então esse azedume vai aonde? Tomara que a abertura seja abaixo do 5.243, do 5.256, se mantém ali. Mas caso o negócio venha para o norte, tá? Aí eu vou ter somente o 5.296,5, pessoal, como suporte. Tem esse gapzão aqui, esse vácuo no gráfico. Para o sul, que hoje na abertura pelo menos não deve ser, mas se vier, 5.202, 5.204, 5.200,5, 5.192. Rompeu, pessoal, maravilha, durante o dia é show.
5,149 eu acho que seria ali o máximo. E aí semana que vem a gente vem testar aí os 5,110, que é a base do cenário base pré-eleição. A máxima foi o 5,39, era e foi e vai continuar sendo até sexta-feira que vem, pessoal. Bruno Mazzoni, espero que a semana que vem tenha mais tempero, porque essa semana ela acabou se revelando muito morna. Hoje, em especial, talvez nós tenhamos uma exceção com essa volatilidade contratada do vencimento de opções sobre ações. A ver, algumas atrações chamam mais atenção. Mas nós não tivemos grandes fatos mesmo, eventos. Eu conversava com a Ellen e com o Diego na redação. Essa semana teve no máximo um livro bege, sobre o qual não se esperava muita coisa também. Enfim, foi uma semana um pouco mais morna, né? Léo, eu comecei o ano, ao final do ano passado, dizendo, olha, não queria ser banqueiro central, devido à inflação, juros muito malucos, né, subindo, aquela coisa toda. Nesse momento, eu acho que a semana não foi agitada para Faria Lima, mas eu imagino que lá no TSE, se tem um cara super estressado, seria ali o TSE. Então foi uma semana bem volátil para eles, para nós da Bolsa aqui, nada mudou, a não ser, aí eu volto a falar, pessoal, do trade eleitoral é bem claro, estatais. Então fiquem atentos às estatais. Essa semana aqui a movimentação foi muito boa e veio aí com as pesquisas apertando essa distância. O que parece claro para a semana que vem vai dar uma volatilidade boa aí e mais clara, né? Caso continue a apertar a distância ou até o Bolsonaro passe o Lula. Aí você das estatais voam. Se for o oposto, aí vocês veem patinho feio aí, que eu classifiquei duas na minha opinião, né? Construção civil de baixa renda e as empresas do setor educacional. Então tem esse trade bem claro para os 5 próximos pregões, que eu acho que vão ter um pouquinho mais de volatilidade semana que vem. Deve-se ter mais um debate, acho que da Globo, né? Isso. E aí, enfim, a gente tem o Domingão. Não é isso, Bruno. Você foi pragmático na leitura. A semana que vem tende a ser muito mais emocionante do que essa, porque serão os 5 pregões que antecedem o segundo turno. Não neste domingo, no próximo, os brasileiros serão convidados a votar mais uma vez. Vamos ver qual que vai ser o desfecho disso tudo. Volatilidade na semana que vem deve existir. E se houver uma sequência, vamos tratar a semana que a gente está concluindo hoje como uma foto. E vamos cruzar com a foto que será construída a partir da semana que vem. Se houver uma tendência de sequência, de inércia, ou seja, se o Bolsonaro continuar se fortalecendo, o destravar de valor de empresas com o selo verde e amarelo só tende a se acentuar. A gente volta a conversar mais tarde. Brunão, um abraço e até lá. Valeu, Léo. Até logo menos. Logo menos. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.